Companhia Alagoana de Fiação de Tecidos é a principal indústria da Rio Largo com duas fábricas, a Cachoeira e Progresso. Aproximadamente 2.800 operários trabalham nelas, produzindo tecidos de algodão com matéria-prima do Estado e a região circunvizinha. A Companhia Alagoana de Fiação e Tecidos possui 38 mil cursos e um capital de 10 milhões de cruzeiros. Quando a gente fala de historiografia, de estudo científico da história, a gente também tem que falar de memória, memória coletiva, né? O historiador trabalha com o fato histórico, mas ao mesmo tempo com a memória daquele fato. Então ele não deve se preocupar apenas com o que existiu, do ponto de vista empírico, mas também tem que se preocupar como foram construídas as interpretações sobre aquele fato. E as interpretações sobre aquele fato têm uma relação direta com a construção da memória coletiva daquela sociedade e, portanto, da identidade coletiva daquela sociedade, né? Então, se Alagoas passa a se entender como uma civilização do açúcar, como se passa a se entender como se fosse uma derivação do canavial, do engenho e da usina, como queria Gilberto Freire, né, sobre o Nordeste, e como quer Diego Júnior, que era discípulo de Gilberto Freire, para Alagoas. Se ela começa a se pensar assim, um historiador crítico, olhando para os censos, olhando para a realidade, olhando para o clima do sertão, para o agreste, olhando para as várias fontes e ver que não é isso, começa a se perguntar, como foi que eles inventaram isso? Por que inventaram isso? Com relação a essa história de civilização do açúcar, você tem que pensar categoricamente o seguinte, quer dizer, o açúcar chega aqui por volta dos fins do século XVI. Então ele constrói realmente uma plataforma econômica muito grande. Quer dizer, o raciocínio em cima disso, para que você tome decisões sobre cenários de mercadoria, passa por uma visão da matriz de produção. Quer dizer, o algodão só vai chegar aqui com ênfase em Alagoas a partir do meado do século XVIII. Então você vê que você tem de 1600 até por volta de 1750, por aí assim, século e meio de vida de açúcar. A grande contraposição não é açúcar e algodão. A grande contraposição que eu acho é entre você pensar um conjunto chamado sertão e agreste e você pensar um conjunto chamado litoral. Eu acho que por aí há uma versatilidade muito grande, porque incorpora o algodão, incorpora o açúcar e você vê as tensões políticas e econômicas próprias de cada uma dessas categorias, né? O problema se dá porque, ao contrário da cultura do algodão, que entrou em declínio a partir de 1950, a cultura da cana-de-açúcar, ela figurou como um destaque na economia alagoana. E a cultura do algodão, ela teve um espaço no tempo delimitada, né, que é entre os séculos XIX e meados um pouco mais do século XX. Daí porque eu acredito que se deu muito mais destaque à cultura do açúcar. Apesar de que não se pode hoje discutir Alagoas sem entender essas duas culturas e a sua interligação entre essas duas culturas na formação do alagoano de hoje. Na formação social alagoana, quando a gente vai se debruçar sobre a história dela, porque já houve vários olhares de autores sobre essa história, que tanto de esquerda quanto de direita, que estabeleceram a ideia de que a nossa história é necessariamente a história do atraso, a história do latifúndio, a história da derrota frequente do moderno, do progressista, do democrático. Então, esse olhar é que eu questiono. Então, a história de Alagoas é uma história de um capitalismo periférico, colonial, mas o grau, né,
de atraso dele, o grau de possibilidade de superação dele foi diferente em cada momento da história alagoana e desde os primórdios, né? Você tem bifurcações fundamentais no sentido da história alagoana, desde, por exemplo, o Quilombo dos Palmares. E outra bifurcação importante é a bifurcação entre açúcar e algodão. O algodão ele se desenvolve desde o século XIX, desde os anos 1820 em Alagoas, e passa a ser tão importante na sociedade alagoana quanto o açúcar. O algodão desenha um perfil político, o açúcar desenha um outro perfil político, mas eles são conjuminados dentro da matriz de produção, fazendo parte do que eu vou chamar do complexo político do agrarismo em Alagoas. Eu acho que, na medida que você pega esse complexo político, que eu chamo de agrarismo, né? E que funda dois elementos principais. O elemento que é o poder local e o elemento que é a concorrência das mercadorias em cima da construção do espaço de Alagoas. E aí fica mais do que evidente de que esse jogo entre o sertão e o agreste sempre foi escondido. Quer dizer, é Alagoas que é Alagoas da descida das águas para o São Francisco e Alagoas que é a descida das águas para o litoral. O algodão esteve nas duas, né? Mas nas duas são situações diferentes do algodão. O algodão tem o dom de poder, enquanto característica física da espécie, da planta, ele passar por diversas situações ecológicas, né? E aí ele se injeta por ali. Agora você vai tendo em Alagoas a fixação de alguns pontos que vão sendo importantes, né? Santana e Ipanema. Aquela região debaixo do São Francisco, Pão de Açúcar, Traipu. E o algodão vai explicar a colonização do agreste, a colonização do sertão alagoano. Isso também ocorre no século XX. Essa bifurcação algodão e açúcar também ocorre no século XX. E no século XX ela tem vários momentos, né? O momento da superação do Banguê pela usina é o mesmo momento da superação do descaralçador de algodão, que era uma manufatura relativamente rústica, pela fábrica têxtil, pela fábrica de tecido e de fios que se estabelece a partir do início do século XX em Alagoas. Rio Largo, como Delmiro Gouveia, foram duas cidades que nasceram a partir da implantação de indústrias têxteis. Difere da maioria das cidades alagoanas, ligadas ao açúcar, ligadas à pecuária, né, às atividades. Mas, particularmente Rio Largo, como toda cidade à margem dos rios, a atividade anterior de Rio Largo era basicamente engenhos de cana-de-açúcar. Com a ferrovia e o aparecimento de empreendedores que quiserem investir na região para construir a indústria têxtil, foram criadas as indústrias Cachoeira e Progresso Alagoano. A primeira coisa que me vem é de que a indústria têxtil representou uma novidade, né? Dentro de uma sociedade agrícola, né? Voltada para o engenho, então representou uma novidade. E o que ficou disso? Né? E eu pergunto mais, quer dizer, assim, sendo um pouco mais... em que, fundamentalmente, os industriais da época se diferenciavam dos senhores de engenho? Em que? Para os que têm inclinação musical, a Companhia Alagoana de Fiação e Tecidos organizou uma banda de música masculina e uma feminina com todos os instrumentos e professor por conta da grande indústria de tecidos que honra o estado de Alagoas e o Brasil. Por estas cenas que assistimos, tivemos oportunidade de apreciar a grande obra de assistência social iniciada por Gustavo Paiva
e que tem sido carinhosamente desenvolvida pelos atuais dirigentes desta organização ímpar no Brasil. O universo têxtil teve um impacto subjetivo, um impacto político decisivo no século, pelo menos no século XX, né? Por exemplo, uma fábrica de tecido, ela funcionava o ano inteiro, enquanto que uma usina até hoje só funciona 6 meses no ano. Isso dava uma pujança no entorno dela, econômico, cultural, de maneira significativa. O operário têxtil, portanto, era um homem que podia planejar tranquilamente sua vida, principalmente depois dos anos 20, onde ele começou a ter mais acesso à assistência social e outras dimensões positivas, como cinema, como escola para os filhos, como recreio operário, bandas de música, uma série de alternativas. Então, esse universo têxtil era um universo extremamente moderno em relação ao universo canaveiro, sem dúvida nenhuma. Então, é o contrário da indústria do açúcar, que era uma indústria que, quanto mais analfabeto fosse o operário, é melhor. Ele não iria reivindicar, era muito mais fácil. Mas não, o setor têxtil eu acho que tem uma conotação totalmente diferente. Isso criou uma sociedade diferenciada, porque no momento que você começa a investir em educação, investir em saúde, investir em lazer, você começa a criar uns operários, vamos dizer assim, conscientizados, que vão lutar pelos seus direitos, que vão reivindicar. E aí é que está a grande diferença. É essa, que criou-se uma classe, vamos dizer assim, uma classe operária, no sentido da palavra. E aqui tinha umas coisas extraordinárias, quer dizer, jornada de 8 horas, né? Creche, né? Tudo, assim, um sistema de apoio ao operário que era raro no Brasil da época, né? Mas tudo isso eu acho que vem justamente da encíclica Rerum Novarum, né, que foi a encíclica do Papa Leão XIII, que isso era uma resposta ao crescimento dos movimentos socialistas na Europa, né? Então, acho que a formatação aqui da sociedade delmirense, da pedrense, né, dos operários da época, foi um pouco em função disso. O grupo escolar tem 900 alunos matriculados, uniformes, livros, tudo grátis. E não falta o jardim da infância para os ermiquiatos pequeninos. Moderação para o espírito. Um jornal próprio é impresso aqui, o nosso jornal. E um balneário com piscina e outras atrações para a saúde do operário. A capela proporciona descanso espiritual. Com relação à vida do trabalhador, eu acho que o trabalhador não está bem nenhuma. Né? Não estará bem nem no algodão, nem estará bem no açúcar. Né? E pensar que o nível de pobreza numa permite previsibilidade e no outra não permite, eu acho que força um pouco o raciocínio. Porque eu teria que dizer que dentro da pobreza existe uma categoria que tem previsibilidade orçamentária e outra que não tem. Agora, se você pergunta se o algodão funda relações mais democráticas, mais livres do que o açúcar, eu digo sem dúvida alguma. Ela funda essas relações. Porque é da base da estrutura de produção do algodão não ter os elementos de controle que o açúcar tinha. Mas quando você funda cidades têxteis, todo o processo arquitetônico repete a escrita de dominação. E se você olhar direitinho, Deus que me perdoe, mas se você olhar direitinho, a vila parecia uma senzala. Eu nasci na vila, entendeu? Mas eram aquelas casas absolutamente iguais, como eu já vi também, inclusive, no caminho entre Recife e Maceió, pela praia.
pela litorânea. Você tem alguns engenhos com aquele mesmo formato de casa, né? Tem uma cerca, né? Então você tinha o lado de fora e o lado de dentro. Um modelo que meio que se repetiu em Paulo Afonso, com a Vila Poti e a Vila da Chesse. Eu acho que ninguém acredita, para mim é inviável pensar isso, que Delmiro Gouveia tenha pensado no bem-estar no Nordeste. Ele pensou num negócio bom. Uma linha de trem, uma circulação de canoas enorme, levando material para Pendê, onde chegavam os navios e levar para os mercados, entendeu? Com a energia da cachoeira ali ao alcance da mão, ele foi realmente um inovador, né? Agora, um empresário. Se a gente chega em Fernão Velho, por exemplo, você vai ver que aquilo está pensado para controle. Eu chamo aquilo a nova senzalização, né? Você não tem mais a senzala do engenho, mas você arranjou uma forma de acenzalar o povo, né? Você sabe perfeitamente de quem é a casa do seu fulano, de quem é a casa do seu Beltrano. Essa comparação entre uma e outra, eu só me aventuraria a fazer na medida em que eu tivesse detalhes destacados para poder fazer. Eu vou fazer um detalhe por aqui. Eu vou fazer o impacto disso na formação da escala urbana de Alagoas. Aí eu vou começar a poder ter ponderações. E interessante, por exemplo, aqui em Rio Largo, um fato interessante e marcante desta indústria aqui de Rio Largo, foi a criação da banda de música feminina, formada por jovens de 12 a 16 anos. A primeira composição da banda de música feminina, 12 a 16 anos, e isso em 1936, imagina só, né? E tanto é que, para a época, isso foi uma coisa assim, inédita, né? Então, por exemplo, o cinema, né, que era presente, e a escola formal, que era presente nas vilas operárias, eles, claro que modificavam a realidade dos trabalhadores e a subjetividade dos trabalhadores, mas isso não necessariamente para o negativo. Por exemplo, nas fábricas, as mulheres eram extremamente livres em relação às mulheres do entorno. Foi um espaço de digamos assim, libertação feminina avant la lettre, quer dizer, muito antes que isso ocorresse em outros espaços. Se você for fazer um cálculo hoje, você vai ver que na Vila Operária de Fernão Velho, que foi uma vila que ficou ainda continua muito como era no passado, mesmo tendo a fábrica fechada no início desse ano, lá é onde a porcentagem de mulheres chefes de família é maior que todo o resto do estado. O problema, quando vem a indústria têxtil, ela realmente possibilita afundar novas relações capitalistas, sem dúvida nenhuma. Mas sabe em cima de quê? Da miséria absoluta do trabalhador. Porque o que ela vai colocar é mulher e criança. Ela vai se fundar em cima de menor. Ela vai explorar a mão de obra do menor, ela vai explorar a mão de obra da mulher. Ela não vem com a ideia de que, agora eu venho aqui e montar um operariado para mim, não. Os operários de categoria vinham de fora. Era diferente de você trabalhar com a indústria do açúcar, que você tinha a cabroeira gerada justamente para viver aí na plataforma política do senhor de engenho. Mas ele vai buscar o mesmo estoque de pobreza que o açúcar fez, é o mesmo estoque de pobreza que vai ser trabalhado pelo algodão. O algodão não planta, o algodão indústria. Quer dizer, o controle desses caras sobre o trabalho, jamais pensaria numa palavra chamada liberdade. Culturalmente, politicamente, né, eu não percebo essas diferenças. Delmiro Gouveia foi um homem de uma importância extrema, né, na construção dessas coisas, de ser visionário, do aproveitamento da energia, dessas coisas, mas no fundo, ele era um coronel, entendeu? No fundo, era um coronel que, em vez de gado, tinha gente, entendeu? Com uma visão mais progressista,
Mas também de controle absoluto das pessoas, de controle social muito forte aqui na cidade, entendeu? Quer dizer, ele era um grande homem, mas não era um santo. É isso que eu quero dizer. Quem dá opinião sobre Delmiro Gouveia é um jornal operário que aparece em Penedo em 1910. Foi graças a Deus que morreu. É o que os operários dizem isso. Agora, você começa a querer inventar Delmiro Gouveia, você inventa como você quiser. Porque você começa a colocar essas coisas na plataforma de mito, né? Olha, que é lasca, é lasca. O cara botou um diabo numa fábrica, né? Naquele negócio, naquele tempo, ainda carregar aquilo em lombo de burro e não sei o que lá. E ficar comendo as neguinhas de lá, aquele negócio todinho por ali, é lasca, né? O cara é o cão chupando manga. Eu classificaria Delmiro Gouveia como um herói, né? Mas o herói no sentido mítico, não o herói de gibi. O herói como aquele que vai à frente, aquele que abre portas, aquele que se sacrifica por uma causa, né? Que aponta para o futuro, né? Quer dizer, o herói é um cara que muda um esquema. E dentro disso ele é um herói nordestino, ele é um herói brasileiro, né? Isso eu acho que também para mim nada pode tirar. Não obstante isso, independentemente disso, ele era um empresário. Da maneira que se construiu a imagem, a memória de Delmiro, não necessariamente como ele foi, se fez de tal ordem, de tal maneira que o empresário liberal admira essa imagem do Delmiro, o comunista nacionalista admira essa imagem do Delmiro, o alagoano admira essa imagem, o pernambucano admira. Então há toda uma construção da imagem do Delmiro que interessa a vários grupos sociais e de tal maneira que ela se solidificou. No caso alagoano, uma das coisas que me faz ter cuidado com a imagem de Delmiro e com a realidade de que foi Delmiro é o fato que às vezes esse foco em Delmiro Gouveia faz com que se esqueça as outras figuras que foram fundamentais para o desenvolvimento da indústria têxtil em Alagoas, como a figura do Gustavo Paiva, por exemplo. É engraçado que eu escrevi, tentei fazer um paralelo entre Delmiro Gouveia e Gustavo Paiva. Inicialmente, são duas pessoas, vamos dizer assim, que saíram de casa cedo, deixaram as suas famílias cedo, praticamente, Delmiro acho que quase menino saiu de casa. Já um pai um pouquinho mais velho, mas 18 anos também, deixou a família em Portugal e veio sozinho para o Brasil fazer a vida dele aqui. Segundo ponto, acreditaram no povo nordestino, porque ambos tiveram as suas indústrias aqui no Nordeste, né? E foram pessoas, de certa forma, incompreendidas, porque eles eram pessoas tão avançadas para a época que viveram, que a sociedade da época não os compreendia, não os entendia os seus planos, os seus projetos. E, de certa forma, acho que eles eram pessoas independentes. Gustavo Paiva foi muito mais importante em Alagoas do que Delmiro Gouveia, do ponto de vista da formação social alagoana e até do ponto de vista que ele atuou. Delmiro atuou de 1904 a 1917 e Gustavo Paiva atuou dos anos 20 até os anos 40. Gustavo Paiva foi representante alagoano, deputado, político, mecenas, figura influente nas rodas sociais, nas decisões econômicas e políticas da formação social alagoana. Enquanto que Delmiro, de fato, teve essa importância simbólica, teve a importância efetiva de ter sido um capitão de indústria, que, como os outros, levou essa maneira moderna e capitalista de ser para o sertão, mas, ao mesmo tempo, ele não foi o único, nem foi o primeiro, nem foi o mais importante dos nossos industriais. Antes da fábrica
da pedra, existiam fábricas anteriores. Né? Existiam pelo menos 3 ou 4 fábricas antes. Por exemplo, o Comendador Teixeira Basto, que foi um dos grandes incorporadores aqui das fábricas de Rio Largo, português, etc., que somente a família, não é, conhece. Aqui em Rio Largo tem um busto do Comendador Teixeira Basto, mas eu acredito que se você sair na cidade aí perguntando quem foi o Comendador Teixeira Basto, ninguém sabe. Não é? Barão de Jaraguá, também, fundador da fábrica União Fabril Mercantil lá de Fernão Velho, né? Construindo uma fábrica de tecidos numa época que o país só tinha 10 indústrias de tecidos. Então é isso, eu tenho cuidado com a imagem do Delmírio para que ele não obscureça o resto da indústria têxtil alagoana e para que ele para que a gente não construa a ideia de que tivemos uma indústria têxtil que foi aquela, que foi a pioneira, que foi a mais importante, que foi a mais épica e o resto da indústria têxtil não existiu. Na verdade, não é isso que ocorreu. Na verdade, a indústria têxtil foi uma alternativa de desenvolvimento efetiva e nos anos 40 e 50 foi mais importante em todos os índices de que a cana-de-açúcar. As comparações são extremamente sugestivas, as comparações são necessárias, toda ela sempre leva a que você raciocine, não importa se você... Eu não estou me interessado em tirar conclusão. Eu não quero grandes conclusões, eu não quero grandes conclusões. Eu quero discutir, né, para ver se aclara. Então, essas questões todas que estão sendo afloradas hoje, elas são questões que ajudam a gente a rediscutir realmente a história de Alagoas. Quando as fábricas têxteis passam a falir, passam a entrar em decadência, os usineiros ganham uma proeminência e se isolam como um grande poder na sociedade alagoana, essa tese de Alagoas como um grande latifúndio começa a se difundir pela sociedade civil, se difundir pelo discurso jornalístico, antropológico, sociológico e passa a ser a explicação a partir dos anos 60, 70, 80, até hoje, quando começa a ser questionada por várias pessoas, passa a ser a interpretação da história de Alagoas. Ou seja, é o presente da hegemonia dos usineiros, seja econômica, seja política, que vai impondo essa hegemonia do passado como a imagem e semelhança dessa oligarquia canavieira. Mas quando chega o tempo rico da colheita, trabalhador vendo a riqueza se deleita. Chama a família e sai pelo roçado, vai cantando alegre, ai, 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 ai. Chama a família e sai pelo roçado, vai cantando alegre, ai, 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 ai. Sertanejo do norte, vamos plantar algodão, ouro branco que faz nosso povo feliz e que tanto enriquece o país, um produto do nosso sertão. Mas quando chega o tempo rico da colheita, trabalhador vendo a riqueza se deleita. Chama a família e sai pelo roçado, vai cantando alegre, ai, 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 ai. Chama a família e sai pelo roçado, vai cantando alegre, ai, 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 ai. Faz nosso povo feliz e que tanto enriquece o país, um produto do nosso sertão. Vai!